O conflito entre judeus e árabes é um dos mais antigos e complexos da história da humanidade. Ele remonta a milhares de anos, envolvendo figuras bíblicas como Abraão, Ismael e Isaque, cujas vidas e decisões moldaram o destino de duas grandes nações. Mas o que realmente levou a esse conflito aparentemente interminável? Seria uma questão de fé, uma disputa por território, ou simplesmente o resultado de ações humanas que fugiram do controle? Vamos explorar como decisões movidas pela impaciência e pela necessidade de sobrevivência desencadearam uma série de eventos que ainda repercutem no mundo de hoje. Acompanhe cada passo desta narrativa e descubra as conexões profundas que unem e separam judeus e árabes até os dias atuais. A promessa divina. A história começa com Abraão, uma figura central nas tradições judaica, cristã e islâmica. Ele é o destinatário de uma promessa divina que mudaria para sempre o curso da história. Deus promete a Abraão que ele será o pai de uma grande nação, uma promessa que ressoa através das gerações. No entanto, há um grande obstáculo. Abraão e sua esposa Sara são idosos, e Sara é estéril. Essa promessa divina, de que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas no céu, parecia impossível de se cumprir. É nesse cenário de incerteza que surge a figura de Ismael, o primeiro filho de Abraão, nascido de uma união entre Abraão e Agar, a serva de Sara. Ismael torna-se a personificação da promessa de Deus, mas também o centro de um conflito que dividiria as famílias de Abraão. Essa promessa divina não só molda o destino de Ismael, mas também estabelece as bases para a divisão entre seus descendentes e os descendentes de Isaque, o filho de Sara. A partir daqui, a tensão entre essas duas linhagens começa a se desenvolver, influenciando profundamente a história do Oriente Médio. Impaciência humana. Sara, esposa de Abraão, desempenha um papel crucial no desenrolar dessa narrativa. Diante da impossibilidade de ter filhos devido à sua infertilidade, ela decide tomar uma medida drástica. Sara sugere que Abraão tenha um filho com sua serva, Agar, na esperança de que assim a promessa de Deus possa ser cumprida. Este ato de impaciência humana não apenas reflete o desespero de Sara, mas também revela como a interferência humana nos planos divinos pode levar a consequências imprevistas. Ismael nasce dessa união, mas seu nascimento imediatamente cria tensões dentro da família de Abraão. Sara, inicialmente satisfeita com o nascimento de Ismael, começa a sentir ciúmes e insegurança em relação ao lugar de seu próprio futuro filho. Esse conflito interno é um reflexo da luta entre o desejo de cumprir as promessas de Deus e a realidade das limitações humanas. A decisão de Sara e Abraão de tentar apressar o cumprimento da promessa divina resulta em uma divisão que se aprofundaria com o tempo, afetando não apenas sua família, mas também as gerações futuras. Esse momento de impaciência é um ponto crucial que define o caminho das duas grandes nações que surgem de Ismael e Isaque. Conflito e fuga. Após o nascimento de Ismael, o ambiente na casa de Abraão torna-se cada vez mais tenso. Sara, agora insegura e temendo pela posição de seu futuro filho, começa a tratar Agar com desdém. A situação se agrava ao ponto em que Sara exige que Abraão expulse Agar e Ismael de sua casa. Agar, sentindo-se desamparada e pressionada, foge para o deserto com seu filho. Esse ato de fuga é carregado de simbolismo e desespero, representando não apenas a ruptura familiar, mas também a luta pela sobrevivência em condições adversas. No deserto, Agar enfrenta a solidão e a iminência da morte, mas é nesse momento de extrema vulnerabilidade que um anjo do Senhor aparece para ela. O anjo traz uma mensagem de conforto e esperança, prometendo que Ismael será o progenitor de uma grande nação. Essa intervenção divina não só salva Agar e Ismael, mas também reforça a ideia de que, mesmo nos momentos mais difíceis, a fé e a confiança em Deus podem trazer soluções inesperadas. A fuga de Agar e a subsequente revelação divina marcam um ponto de virada na história, solidificando o papel de Ismael como uma figura central no desenvolvimento das nações árabes. Milagre no deserto. Milagre na jornada de Agar e Ismael pelo deserto é uma prova de resistência e fé. Após serem expulsos da casa de Abraão,
mãe e filho enfrentam a dura realidade do deserto, onde a falta de água rapidamente se torna uma ameaça mortal. No auge do desespero, quando tudo parecia perdido, Deus intervém de maneira milagrosa. Ele revela a Agar um poço de água, salvando a vida dela e de seu filho. Este milagre no deserto não é apenas uma solução imediata para a crise de sobrevivência, mas também um símbolo profundo da providência divina. O poço de água representa a continuidade da promessa de Deus para Ismael e seus descendentes, mostrando que, mesmo nas situações mais extremas, a intervenção divina pode transformar o desespero em esperança. A partir desse momento, a sobrevivência de Ismael está assegurada e ele se torna o antepassado de uma grande nação, conforme prometido. Esse episódio no deserto é crucial, pois reforça a ideia de que a providência divina não apenas cumpre promessas, mas também guia os escolhidos através das adversidades. A história de Ismael no deserto é um testemunho da fé, da sobrevivência e da realização das promessas divinas. Vida de Ismael. Após o milagre no deserto, a vida de Ismael continua a ser moldada pelo ambiente hostil em que ele cresceu. O deserto, com suas duras condições, forja em Ismael uma resiliência e uma habilidade que se tornarão fundamentais para sua sobrevivência e sucesso. Ele cresce e se torna um exímio arqueiro e caçador, habilidades essenciais para sua sobrevivência em um ambiente tão inóspito. Sob a orientação de sua mãe, Agar, Ismael também se casa e se torna pai de 12 príncipes, cumprindo a promessa de que ele seria o progenitor de uma grande nação. Esses príncipes se tornam os ancestrais de várias tribos árabes, estabelecendo uma rica herança cultural e histórica que se estende até os dias atuais. A vida de Ismael é um exemplo de como as adversidades podem ser superadas através da força, da fé e da determinação. Sua história não é apenas a de um sobrevivente, mas também a de um líder que conseguiu transformar as dificuldades em conquistas significativas. A trajetória de Ismael reflete a realização das promessas divinas e a importância da perseverança, destacando seu papel como uma figura central na história dos povos árabes. Conexões culturais. As conexões culturais entre as linhagens de Ismael e Isaque são profundas e complexas. Embora as tensões entre esses dois ramos da família de Abraão sejam evidentes, há também momentos de colaboração e interconexão que moldam a história do Oriente Médio. Ismael, como progenitor das tribos árabes, estabelece uma linhagem que é rica em diversidade e herança cultural. Enquanto isso, Isaque, filho de Abraão e Sara, torna-se o patriarca das 12 tribos de Israel, dando origem à nação que se tornaria o coração das tradições judaicas e cristãs. As histórias dessas duas linhagens frequentemente se cruzam, mostrando que, apesar das diferenças e dos conflitos, há uma ligação inegável entre judeus e árabes. Um exemplo marcante dessas conexões é o casamento de Esaú, filho de Isaque, com a filha de Ismael, que demonstra como as relações familiares entre essas duas linhagens continuaram a existir apesar das tensões. Além disso, o encontro de Ismael e Isaque para sepultar seu pai, Abraão, é outro momento que ressalta a continuidade dos laços familiares e culturais. Essas conexões culturais são fundamentais para entender as raízes do conflito e as possibilidades de reconciliação entre esses dois povos. Tensão e reconciliação. As tensões entre as linhagens de Ismael e Isaque são uma constante ao longo da história, mas também existem momentos de reconciliação que mostram a complexidade das relações entre judeus e árabes. A rivalidade começa com o nascimento de Ismael e Isaque, filhos de Abraão, que simbolizam o início de duas grandes nações. Com o tempo, as tensões se intensificam, especialmente quando Sara, mãe de Isaque, insiste para que Abraão expulse Agar e Ismael, temendo que eles pudessem ameaçar o futuro de seu próprio filho. No entanto, apesar dessas dificuldades, há episódios que demonstram a possibilidade de reconciliação e cooperação entre os descendentes de Ismael e Isaque. Um desses momentos é a união de Esaú, filho de Isaque, com a filha de Ismael, que reforça os laços familiares. Além disso, quando Abraão morre, Ismael e Isaque se reúnem para enterrá-lo, mostrando que, apesar das diferenças,
o respeito e o dever filial ainda prevalecem. Esses momentos de reconciliação são significativos, pois mostram que, mesmo em meio a conflitos profundos, a reconciliação e a coexistência pacífica são possíveis. Essas lições do passado continuam a ser relevantes nos esforços modernos para alcançar a paz no Oriente Médio. A história de Ismael e Isaac, suas lutas, conquistas e a promessa divina que os uniu e separou, é mais do que um relato do passado. É um reflexo das complexidades que ainda moldam o mundo de hoje. O conflito entre judeus e árabes, que parece interminável, tem suas raízes em decisões tomadas há milhares de anos, em momentos de fé e dúvida, desespero e esperança. Compreender essas origens é fundamental para qualquer tentativa de construir um futuro mais pacífico e harmonioso. Agora que você aprendeu o porquê dessa guerra que dura anos, curta nosso canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Obrigado por assistir até aqui, meus amigos. Até a próxima!